Bem-vindo, bem-vindo ao Deus de Avivamento. Este é o álbum que a Bethel Music lançou há um pouco tempo. Na verdade, tínhamos planejado essa série e em seguida essa pandemia. Então, nós adiamos isso um pouco porque sentimos que, obviamente, precisávamos falar sobre o assunto. Estou muito feliz por falar com vocês sobre avivamento. Meu problema é que eu tenho 1000 coisas na minha cabeça agora que eu queria dizer. Isso seria uma tortura para você. Eu não quero fazer isso. Eu tentarei ser simples e focado. O coração de Deus é para que use qualquer termo que quiser. Renovação, avivamento, despertar. Todas essas coisas são semelhantes. Elas são semelhantes, mas são únicas. O avivamento, historicamente, é um tempo em que há um derramamento do Espírito Santo. Sua presença e suas obras se tornam muito mais visíveis e predominantes. Então, eles vêm e dominam a vida da igreja e, eventualmente, toda a cultura. Pessoalmente, acredito que Deus pretendia que os avivamentos nunca terminassem. Os estudos de avivamento que já vi basicamente declaram que os avivamentos são sazonais e que há um tipo de impulso na igreja daquela época em particular e para que possam passar por tempos sem eles. É a razão pela qual essa conclusão foi feita é que todos os avivamentos funcionaram assim. Em outras palavras, chegamos à conclusão de que o coração de Deus para o avivamento é estudando o avivamento e não estudando o coração de Deus. O coração de Deus é que ele se move de glória em glória. Tudo é progressivo. Assim, as Escrituras no Velho Testamento ensinam que Deus acende o fogo no altar, mas os sacerdotes mantêm-o aceso. Deus acende o fogo, é Ele, o avivamento está no seu coração. O fogo de Deus queima no coração do seu povo para impactar a igreja e, eventualmente, impactar a sociedade. Esse é o coração de Deus em todo grande mover. Mas, muitas vezes, os avivamentos são interrompidos por muitas razões. Às vezes, coisas extraordinárias acontecem, como milagres, encontros sobrenaturais, seja o que for. O povo de Deus começa a pensar que é um emblema de honra para si mesmo. Começam a dar crédito a si mesmos que trouxeram esse grande mover de Deus em vez de dar a Ele toda a glória. E sempre que tomamos a glória para nós mesmos, interrompemos o que Deus pretendia. Às vezes é interrompido por causa da competição que ocorre entre as igrejas e ministérios. Existem muitas razões, não quero entrar nisso agora. Eu só quero dizer que acredito que o coração de Deus é que um mover de Deus entre em um indivíduo que afetará uma igreja, que afetará uma cidade, que impactará uma nação. A intenção de Deus é que todo avivamento é trazer uma reforma onde a cultura é mudada. Eu gostaria de dizer que os ingredientes para a transformação estão em todos esses moveres de Deus, os ingredientes. Por exemplo, quando eu e Benny e as crianças chegamos aqui em Reading, uma das coisas que fez foi para ir para a Argentina, porque eu ouvia há muitos anos sobre o grande mover de Deus naquela nação maravilhosa. E queria ir ver por mim mesmo. Então, fui junto com o Randy Clark. Acho que viajamos 19 dias. Passamos pelo Brasil e depois fomos à Argentina. E queria ver o que estava acontecendo lá. Queria poder analisar e ver se era semelhante com o que estava acontecendo aqui. Houve muitas experiências, vamos resumir. Eu percebi que, se posso fazer essa ilustração, era como uma maçã vermelha e madura. E o que estava acontecendo em Reading era uma maçã que estava começando a crescer. Não era algo que você gostaria de comer, ainda estava azeda, amarga, mas estava crescendo. O ponto é que ambos são 100% maçã. Ambos são 100% maçã. E às vezes abordamos os moveres de Deus porque eles não são o que lemos em um livro em algum lugar. Medimos isso com aquilo e desqualificamos. O Senhor nos adverte sobre desprezar o dia dos pequenos começos. Muitas vezes fazemos grandes orações e elas são apropriadas. Deixa eu usar uma metáfora. Oramos pelo carvalho e Deus nos dá a semente. Há um carvalho na semente e há milhões de sementes naquele carvalho.
O ponto é que cuidar do momento que Deus nos dá é o que nos leva aos moveres aos quais lemos, o que todos ansiamos. Começa muito simples, começa com um puxão no seu coração, que acontece em sua casa, não é nem numa reunião em algum lugar, não tem milagres acontecendo por todo lado. Há uma resposta à pessoa do Espírito Santo, onde nos tornamos atraídos para esse lugar onde queremos dar tudo para que Ele seja glorificado. Esses momentos são momentos de avivamento, são momentos que nos levam a romperes mais extravagantes. O coração de Deus é mudar as nações do mundo. O coração de Deus tem dois lados. É a salvação das almas, mas também a mudança cultural nas gerações. Que haja nas gerações uma cultura que se inclina para a justiça, que se inclina para o depender de Deus, buscando Deus, clamando por sua intervenção. É isso que o Senhor está trabalhando em você e em mim. É essa consciência maior de seu coração. O avivamento é basicamente o coração de Deus manifesto. É onde vemos claramente. Isso é que é importante para ele. Em 1966, não, 96 ou 97, era quase que pudesse dizer que família estava no avivamento porque os seus cabelos estavam bagunçados, suas roupas não foram lavadas por um tempo, a grama estava alta, porque todo momento que tínhamos, queríamos estar na casa para ver o que Deus estava fazendo. Amo isso. Eu amo isso. Mas o que é importante lembrar é que precisamos saber como pegar o que Deus fez no ambiente corporativo e aprender a traduzi-lo de forma prática na sociedade, para que possamos viver como avivalistas na sociedade. Deixa-me ilustrar. Vimos ao longo dos anos tantos encontros incomuns e poderosos que as pessoas tiveram com o Senhor. E há momentos em que a presença de Deus se torna tão manifesta em um indivíduo, que às vezes nem estavam nem buscando a Deus, mas estavam na sala por acaso e Deus se moveu. E isso aconteceu com Carl Pierce, um dos nossos anciãos, muitos anos atrás. E o Senhor literalmente escolheu ele, pegou ele e mudou a vida dele num encontro de 45 minutos. Ele não sabia, não via mais nada além de Deus, ele não tinha consciência de mais nada a não ser de Deus. E foi algo extraordinário. Esse momento, sabe, na vida do indivíduo é tão precioso, assim, quando ele fica preso nesse propósito divino e ele sai dali não querendo mais nada a não ser Deus, nada além de honrar a Deus, nada além de celebrar a Deus. E o que vemos ao longo dos anos é que esses encontros nos mudam por dentro. Eu vou ilustrar. Digamos que temos uma mulher que está lutando com a vida. O poder de Deus vem sobre ela, ela cai no chão, o que acontece às vezes, e Deus tem o hábito de fazer coisas que são ofensivas às nossas mentes, e ela cai no chão e ela treme sob o poder de Deus por 2 horas. O problema é que tendemos a pensar que essa manifestação é o que é necessário para o avivamento. Eu não sou contra isso, eu celebro isso, eu tenho visto isso por muitos anos para saber que Deus está fazendo um trabalho interno através de uma manifestação externa. O desafio é, digamos que ela trabalha no supermercado. O alvo para muitas pessoas seria fazer que outras pessoas caíssem no supermercado e ficassem no chão por 2 horas. Isso não é traduzindo avivamento. Tradução de avivamento seria: eu fui tão impactado por Deus que perdi o medo do homem. Tenho em mim uma coragem que eu nunca tive antes. Agora, onde ela trabalha, ela já não tem mais medo de suas decisões, mas é capaz de permanecer firme, tomar decisões ousadas. É assim que se traduz o avivamento. Você traduz o que acontece na pessoa de uma maneira que beneficia a cultura, a sociedade. É vital que protejamos o que Deus está fazendo na pessoa. Não queremos que as experiências incomuns sejam a mensagem. A mensagem é Jesus. Mas direi isso: todo avivamento sempre traz a nova razão para se ofender. Apenas leia, só leia. É fácil olhar para trás e dizer: oh, John Wesley, grande homem de Deus, George Whitefield, grande homem, e olhar por todos esses heróis da fé, um campeão, Smith Wigglesworth.
Mas todos eles tiveram muita oposição. De fato, tinham muitas pessoas que eram tão famosas quanto eles em seus dias. Na verdade, eu tenho um nome aqui. Conhecemos Charles Finney. Quantos conhecem Charles Finney? Conhece o nome John Nevin? Provavelmente não. Mas ele era o oponente de Charles Finney. Hoje não conhecemos John Nevin. Pode ler sobre ele, mas o nome dele não é promovido porque a história não trata bem os críticos do avivamento. Tragicamente, no momento de um grande mover de Deus, o crítico é tão popular quanto o avivalista. Encontrei uma citação recentemente de um senhor chamado Blaise Pascal. Ele é um matemático francês, inventor e teólogo católico. E esse cara fez essa afirmação que se tornou muito significativa para mim, porque eu vi isso acontecer na vida. Ele disse: há luz suficiente para aqueles que desejam ver e escuridão suficiente para aqueles que têm uma disposição contrária. Vou ler novamente. Há luz suficiente para aqueles que desejam ver e escuridão suficiente para aqueles que têm uma disposição contrária. Tenho observado ao longo dos anos que quando o Senhor se manifesta de uma maneira única, com aqueles que têm fome, aqueles que não querem mais nada além dele, esse não é destruído pela ofensa, pelo que é ofensivo. No ano de 1900 era orar em línguas. Na renovação católica foi o fato de que Deus estava se movendo poderosamente com católicos e episcopais e igrejas tradicionais. No Jesus Movement eram os cabelos longos e os pés descalços. Tudo isso trouxe uma grande ofensa a muitas pessoas. No derramamento de Toronto, foram as risadas. Deus nos perdoe que sejamos felizes. Mas isso causou grandes ofensas a tantas pessoas. Todo mover de Deus tem algum elemento que causa ofensa à mente. Acho que Paul Cain que falou isso. Deus ofenderá a sua mente para revelar seu coração. Ele ofenderá a sua mente para revelar o seu coração. E não é como se o intelecto não fosse importante, é que a mente nunca o levará ao avivamento. Ele nunca chegará lá intelectualmente. Veja, todos nós amamos o conceito da paz que excede todo o entendimento. Estava vendo essa palavra hoje de manhã. Fiquei fascinado, não por causa de hoje, mas fiquei fascinado porque esse verso diz a paz que excede todo entendimento. A palavra excede, na verdade, diz que é elevada, refere-se como que um papel governamental superior. A paz é exaltada, é superior a todo entendimento. É superior. É o intelectualismo da perspectiva de Deus, porque é uma pessoa. Se você quer a paz que excede o entendimento, precisa renunciar ao direito de entender. E não é uma mensagem contra a mente, contra a compreensão, contra a sabedoria. Eu acredito em tudo isso. São as coisas mais favoritas de fazer, de entender as coisas. Mas sei por experiência e sei que ao ler da história, é o coração é o que te leva aonde precisa ir. É o coração que se rende. É a submissão à obra do Espírito Santo que diz: Deus, eu não sei o que é isso, mas eu tenho tanta fome. Lembro-me que voltei de Toronto. Tivemos uma maravilhosa visitação do Senhor em 1987 em Weaverville e que seguiu uma viagem que fiz com vários de nossos líderes até a Vineyard, em Anaheim. John Wimber e sua equipe, Blaine Cook, Brent Rule e muitos outros que tinham essa conferência com sinais e maravilhas. Eu fiquei tão profundamente impactado, porque eles estavam equipando todo mundo para fazer isso. E eu sabia que não poderia ser a pessoa num estádio para fazer isso. Não se encaixava nos meus dons e na minha personalidade. Mas eu estava com tanta fome e vi como era prático para esse grupo de pessoas. E o ensino era o mesmo. Mas a disposição deles de correr risco era diferente. E eu voltei para casa e milagres começaram a acontecer imediatamente. Mas eu tenho que ser honesto, essa visitação de Deus foi tão extraordinária em 1987, que veio e se foi. Vinha e ia nos próximos 7 a 8 anos.
E lembro de voltar para Toronto e estava orando porque esse grande mover de Deus ali. E lembro no caminho, Deus, se me tocar de novo, nunca mudarei o foco. Nunca pegarei o que você está fazendo e adicionar ao que nós estamos fazendo. Eu farei o que você está fazendo, a única coisa que faremos. Esse foi meu compromisso, essa foi a minha aliança com o Senhor. Fui para Toronto e estava ali por 5 ou 6 dias. E não tive nada, assim, nenhuma experiência com grande história, nenhuma experiência extraordinária, mas as pessoas aos meus lados estavam sendo trancadas. A minha também, mas não de um encontro poderoso com Deus. Foi o fato de que estar imerso na presença, no ambiente da glória de Deus, eu sabia que isso iria definir o resto da minha vida. E orei e disse, Deus, eu te dou o resto da minha vida por causa dessa coisa. O mover de Deus é algo que não tem como não desejar. Quando você o vê, tudo de Cristo em você se desperta para dizer, é por isso que eu estou vivo, nasci para isso, é para isso que eu nasci. Lembro que isso começou no meu coração. Fui terno para com o Senhor toda a minha vida, recebi a Cristo quando criança e sempre fui terno para o Senhor, mas não tinha essa paixão por Ele. Eu não tinha esse coração para buscá-lo e abandonar tudo. Mas havia uma ternura lá. Eu lembro que naquela época, eu provavelmente tinha 18, 19 anos, tipo Worthington, que costumava ser o pastor de jovens aqui, e Wink Pretney, que não veio aqui, mas ouvimos seus ensinamentos, os ouvia falar sobre avivamento e não sabia o que era avivamento, mas algo despertou em mim no final da minha adolescência, que eu poderia dizer que é por isso que eu estou vivo. E quando ouvi a pregação de Mário Murillo e a exortação que ele trouxe a uma geração para dar tudo por Jesus, me joguei nisso e falei, eu te dou tudo. A partir daquele momento, eu sabia que eu estava vivo para o avivamento. Eu estou vivo para o derramamento do Espírito Santo. Eu não quero me contentar com o que tantas pessoas contentaram. Eu não quero me contentar, eu não quero pensar, bem, vamos aprender a lidar com o que temos. Uma das histórias mais assustadoras na Bíblia é a história dos talentos que foram dados. Talentos, é claro, são soma de dinheiro, e um recebeu 5 talentos, outro 2 e outro 1. A parte assustadora da história é que o cara que recebeu um talento não usou esse dinheiro para ganhar mais dinheiro. Em outras palavras, o que ele fez foi pegar o que lhe foi dado por Deus, nessa metáfora, e o guardou. Eu não quero ser encontrado vivendo em um lugar onde eu guardo o que eu tenho, parado na minha vida. Em vez disso, eu quero continuar indo. Onde Deus pode me levar com isso que Ele me deu. Eu quero usar isso para entrar naquilo que Deus me disse que era possível na minha vida. Ontem, Ben e eu estávamos assistindo a um documentário, provavelmente... Eu deveria assistir mais documentários, mas eu não assisto. Eu costumo assistir filmes de espiões e coisas assim. Mas estamos assistindo esse documentário e tinha o meu iPad, que eu costumo fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Eu não sou um bom multitarefa, mas faço de conta. Estamos assistindo esse documentário sobre a migração de animais e insetos. E chegou um momento em que eu deixei o meu iPad, porque algo me capturou no meu coração. Ainda não entendo, mas sinto que é profundamente profético. Posso sentir na minha alma. Quando eu estava assistindo, eles começaram a mostrar essas borboletas monarcas, que estão nessa floresta, acho que no México. Eles estão lá aos milhões. Elas migram do México para o Canadá. Mas é preciso 4 gerações para chegar ao Canadá. Uma migração multigeracional. Oh, Deus. Uma migração multigeracional. Significa a borboleta que fica pendurada naquela árvore no México, que inicia a migração para o Canadá, começa a voar e depois põe ovos e tem o verme, o casulo e depois a borboleta, sem palavras aqui.
Então, a outra geração que assume a jornada, e eles vão mais longe do que podem e passam para a próxima, eles morrem, a próxima geração continua até chegar ao Canadá. 4 gerações para fazer essa jornada de milhares de quilômetros. Então, estão lá no Canadá, acho que deve ser durante o verão, estão lá e fazem a migração de volta ao México. 4 gerações, multigeracional, migração. Para onde estamos indo? Uma geração só não consegue chegar. Isso é tão forte no meu coração agora. Uma geração não consegue alcançar. Eu devo ir o mais longe que puder. Devo entrar em tudo o que é possível para eu entrar e depois passar adiante, para que a próxima geração possa ir mais longe do que eles puderem, sabendo que eles têm uma outra geração para a qual terão que passar, multigeracional. O que Deus está fazendo na Terra agora vai precisar de uma migração multigeracional para as coisas de Deus, para as coisas do reino, diferente de qualquer outro tempo que vimos antes. É onde toda criança cresce sabendo, eu nasci com um propósito. Sabe, há mais. Não é um insulto aos meus antepassados descobrirmos mais. Eu sou capaz porque eu estou na plataforma deles. Eu subo nos ombros do seu sucesso. Isso pode parecer um pouco estranho para você, mas meus 2 versos favoritos, eles estão no topo da lista. Meus versos favoritos sobre avivamento estão no livro de Provérbios. Eu quero ler bem rápido. O primeiro é Provérbios 14:4, e diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheitas. Isso é avivamento. Onde não há avivamento, o celeiro está limpo. Mas quando você tem um grande mover de Deus, pegue uma pá, porque é sempre uma bagunça. Não existe como um avivamento limpo. Só tem isso quando lê na história e vê onde eles limparam o texto e removeram todas as ofensas e todos os problemas. As pessoas têm feito isso ao longo dos anos. O avivamento de Shantung, um tremendo derramamento do Espírito Santo na China. Quando escreveram a história disso, limparam toda a bagunça, tudo ficou completamente limpo, parecia até chato. Se quer a coisa real, vai ao site do Randy Clark e conheça a história do avivamento de Shantung, porque é extraordinário. Deus não removeu da Bíblia as partes ofensivas das vidas das pessoas. As partes difíceis, as falhas, mas não só as falhas, as coisas que causaram problemas para o povo de Deus. O segundo verso, que acho que é tão intrigante, está em Provérbios 27. É outro que eu considero um verso de avivamento. Capítulo 27, verso 7. A alma farta pisa o favo de mel, mas para a alma faminta, todo amargo é doce. Uma pessoa que está cheia se torna crítico de restaurantes e despreza até a doçura do favo de mel. Mas para uma pessoa que está com fome, faminta, qualquer coisa amarga se torna doce. É extraordinário, porque eu vi isso ao longo dos anos, porque onde as pessoas vêm a um mover de Deus e começam a criticá-lo como se fosse um crítico de restaurante, em vez de vir porque estavam com fome. Eu não estou aqui para analisar o mover de Deus. Estou aqui para ser despedaçado pelo mover de Deus. Estou aqui para ser refeito pelo mover de Deus. O que aconteceu no país de Gales, no início dos 1900, 1904, oh meu Deus, que histórias! É uma das minhas partes favoritas da história humana. O que aconteceu naquela época. Evan Roberts, um monte de jovens, o derramamento do Espírito Santo se tornou tão forte que alguns dos maiores homens e mulheres de Deus na Inglaterra vieram ao país de Gales. Não para analisar, não quero criticá-los. Eles vieram para ver o que Deus estava fazendo.
E isso é o que disseram. Era um mover tão sagrado que sentiram que precisavam sair para deixar os jovens continuarem com ele. Em outras palavras, eles o contaminariam com as suas experiências. Uau, que sabedoria! Que sabedoria para perceber. Às vezes precisamos recuar. Às vezes precisamos recuar. Jesus falou sobre isso. Ele disse, não tente separar o joio do trigo para não destruir o trigo. Pense sobre isso. Quando Deus se move, muitas vezes, especialmente nós como líderes, queremos proteger as pessoas dos erros, o que devemos, faz parte do nosso trabalho. Queremos protegê-los desse extremo ou daquele exagero e temos nossas defesas para proteger as pessoas. Jesus ainda nos alerta. Ele diz, a coisa sobre o trigo e o joio é que eles parecem iguais. O único momento em que pode notar a diferença é quando é hora de colher, porque o peso dos grãos do trigo faz com que ele se curve e o joio fica reto. Então Jesus adverte, não se preocupe demais com o joio, tentando tirar as coisas erradas, porque pegará também o trigo. Vai tirar o... Sabe, eu acredito que isso é um alerta com relação aos moveres de Deus. Tenha cuidado para não se tornar tão controlador do seu ambiente que não dê espaço para Deus sair do que você aprova. Muitas pessoas os rejeitam, esse mover de Deus, porque Deus toca uma pessoa de uma maneira diferente como nunca tocaram a eles. Em outras palavras, eu me torno o padrão, minha experiência se torna o padrão de como Deus vai tocar você. E esse é um dos grandes erros. É um grande erro quando eu julgo o que está acontecendo em um lugar por minha própria experiência. É uma postura arrogante, porque ela vem com a noção do tipo, eu experimentei primeiro e depois ele te tocou, de acordo com como ele me tocou. Não é assim que funciona? É para pessoas pobres de espírito, famintas como crianças, que querem mais de Deus. Eles não estão pedindo que tudo seja explicado, eles simplesmente pedem que o Pai venha e faça o que somente Ele pode fazer. Claro, pessoas são salvas, é claro que há milagres no corpo das pessoas, libertações, já vi isso nesse lugar onde o poder de Deus vem sobre uma pessoa. Lembro que quando o derramamento começou, um incrédulo entrava na sala e o poder de Deus literalmente os tocava. Eles não sabiam o que estava acontecendo com eles, mas ficavam lá e choravam, e seu coração se voltava para o Senhor, não sabendo o que estava acontecendo, mas sabendo que Deus os havia escolhido. Acho que às vezes nos acostumamos a um evangelho que entendemos completamente. O que significa um evangelho que podemos controlar. É sobre controle. As pessoas dizem, bem, isso não aconteceria quando o Espírito Santo está se movendo, porque ele nos ensina autocontrole. Autocontrole é uma manifestação do controle do Espírito Santo. Primeiro, precisa ter o controle do Espírito Santo. Antes de aprender o autocontrole, é nos entregar à grande obra de Deus. Eu quero ler em Joel. Estou dividido porque há tantos lugares para ir, mas vamos fazer assim. Eu vou ler em Joel, eu vou ler no capítulo 2 e vamos pular para Atos. Se tem sua Bíblia, o que espero que tenha, marque esses dois lugares. Estava indo para Atos 19, o que é escandaloso e maravilhoso, mas não tenho tempo para isso. Vamos fazer isso hoje. Iremos para Joel 2 e depois para Atos 2. Eu quero te mostrar algo. Vamos começar em Joel 2, verso 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará uma justa medida a chuva. Acho que a outra versão diz as chuvas de outono, conforme a sua justiça. O que é interessante é que Deus nos justificaria com o seu derramar, nos justificar em nossas decisões erradas na vida. Há áreas onde o inimigo nos roubou. O derramar vem para nos justificar plenamente
eternamente e mostrar sua fidelidade. Ele fará descer como outrora a chuva temporã e a fora de tempo. As chuvas nas Escrituras representam o derramamento do Espírito Santo, que vemos um pouco mais adiante. E quando vê rios de água, vê poços de água mencionados, vê rios no deserto, a chuva, todos esses são símbolos do trabalho do Espírito Santo e da manifestação da sua presença. Jesus valida isso em João 7, quando ele se refere ao Espírito Santo como um rio. Mas olha isso de novo. Ele fará descer, como outrora, a chuva temporã e a fora de tempo. Portanto, o derramamento do Espírito Santo no livro de Atos e o derramamento do Espírito Santo nos nossos dias é o que vivemos. As chuvas em tempo e fora de tempo começaram no capítulo 2 de Atos. Lá era o tempo, agora nós estamos fora do tempo. Então ele vai ao verso 28. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e todos os filhos e vossas filhas profetizarão, ambos masculino e feminino. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. A barreira de idade é quebrada. E também sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu Espírito. Então a barreira de classe é quebrada. Portanto, o derramamento do Espírito Santo cria condições iguais para homens, mulheres, jovens, ricos, pobres. Todas essas barreiras são destruídas no derramamento do Espírito Santo. No capítulo 2 de Atos, depois que Joel 2 se cumpre, você vê uma resposta interessante nas pessoas. E se tem suas Bíblias, veja Atos 2. Diz no verso 6. Seria divertido estudar mais depois, mas agora vamos só ver o verso 6. Quando ocorreu o som. Esse som não é só um monte de gente orando em língua. É um rugido celestial que invadiu a cidade de Jerusalém, onde toda a cidade está ouvindo o céu aberto sobre aquela cidade. É um rugido de Deus. Todo mundo na cidade ouve. Todos largaram suas ferramentas, seus brinquedos, o que estavam fazendo, e milhares começaram a vir. Esse grupo de crentes que estavam orando em línguas, em línguas que eles não entendiam. E diz o verso 6, quando aquele som ocorreu, ajuntou-se a multidão e estava confusa, porque cada um ouvia falar na sua própria língua, e todos pasmavam e se maravilhavam. E diz no verso 11, todos nós temos ouvido eles falar nas nossas próprias línguas das grandezas de Deus. O que era confuso ainda tinha um propósito divino. O verso 12, e todos se maravilhavam e estavam suspensos. E o verso 13 diz, e outros zombando. E aqui você tem tudo aqui. Aqui é um bom avivamento. Ficavam maravilhados, pasmados, confusos, perplexos e zombando. É assim que você tem um mover de Deus. Não terá um mover de Deus sem esses elementos presentes. Há sempre oposição ao mover. Se você está preso ao medo dos homens, tome o coração de Deus sobre o assunto. Não entre culpa e vergonha, mas deixe Ele te tocar profundamente. Clame por mais no lugar secreto. No lugar secreto, clamamos por Deus. Em público, nos arriscamos. Procuramos problemas, procuramos lugares para servir. Em silêncio, sozinhos com Deus, clamamos por mais. Mas em público, procuramos oportunidades para que Ele seja exibido. E quando fui para Toronto, eu já expliquei, não tive uma experiência dramática, pelo menos na minha primeira vez, como muitos ao meu redor tiveram. Tantos amigos, tantas pessoas que agora conheço, que suas vidas foram mudadas. Não foi isso. Foi o fato de que o Senhor me deu uma semente. Ele me deu uma semente. Ele me deu a semente, em vez do carvalho que eu estava orando. E teria sido fácil colocar isso de lado e dizer, isso não é avivamento. Mas eu sabia que naquela semente havia o suficiente de Deus para mudar radicalmente o resto da minha vida. Eu sabia que um tesouro do céu tinha sido me dado, a pérola de grande preço. Eu sabia que tinha sido dado a mim. Era pequeno, não era nada extravagante, era o suficiente para que eu pudesse andar por aí mostrando às pessoas, mas eu sabia que Ele tinha me dado o que eu tinha pedido. Era em forma de semente, e eu tinha que cultivar. E isso começou a estação de dia e noite, clamando por mais.
que Deus fizesse com que essa semente crescesse, que Ele fizesse com que isso que Ele me confiou, que outros talvez rejeitassem, mas isso que Ele me confiou. Deus, faça isso crescer. Me impacte a nossa cidade, impacte a nossa cidade, impacte a minha vida, impacte a nossa nação. Eu orei. Orei dia e noite. Acordava no meio da noite orando. Em outras palavras, eu estava orando enquanto dormia e, na verdade, eu me acordava porque meu homem espiritual estava tão vivo, lutando por tudo que Deus havia prometido, e eu era incapaz de dormir. Eu acordava e me via orando. Não tenho tempo para toda a história, mas isso durou 8 a 9 meses. E o Senhor me encontrou. Eu fui fiel com a semente. Mas então Ele me encontrou. Às 3 da manhã. E tudo mudou, tudo mudou. Tudo mudou. Penso que se você perguntasse aos meus amigos de Weaverville, acho que todos eles lhe diriam que não lutei contra o medo do homem, porque tomei decisões corajosas, eu estava disposto de ir contra a corrente, não foi um problema, mas o Senhor sabia que ainda havia uma semente do medo do homem em meu coração. E veio de uma maneira, com um poder tão extremo, às 3 da manhã, que durou a noite toda. Eu não tinha controle, era o poder bruto de Deus. E eu sabia que Ele queria saber se eu falava sério quando eu disse: eu quero mais de ti a qualquer custo, eu pago qualquer preço. E começou a passar cenas diante dos meus olhos, tentando me comunicar com a igreja, vendo que ninguém ia acreditar que isso que eu estava experimentando era Deus. Na cena seguinte, eu estava em pé na frente do meu restaurante favorito. Percebi que não só seria só motivo de riso na igreja, mas também seria alguém ridicularizado na comunidade. É como se o Senhor estivesse me fazendo essa pergunta: você quis dizer isso quando falou que queria mais a qualquer preço? E, sabe, as lágrimas corriam do meu rosto, sabe, cerca de 20 minutos vendo essas cenas do que me custaria. Eu disse: sim, pode fazer o que quiser comigo, se eu te ter em troca. Mais da manifestação da sua presença, se eu tiver isso em troca, pode fazer o que quiser comigo. Acredito que Deus vai usar esse tempo muito estranho, essa pandemia, agora que temos oportunidades excelentes para ficar a sós com Deus. Não temos a desculpa de agendas cheias, não temos a desculpa de muitas responsabilidades. Temos quem somos, cara a cara com quem Ele é. E Ele quer te levar, Ele quer me levar. E Ele está nos posicionando para um derramamento poderoso e extremo do Espírito. Algo que afetará o curso das histórias das nações. Isso vem acontecendo há um tempo. Mas vou lhe dizer uma coisa. Está às portas agora.
está prestes a vir de uma maneira que nunca vimos antes. Tendo dito tudo isso, eu sei que há muitos de vocês, como crentes, só precisam fazer uma declaração ao Senhor. Deus, estou aqui. Faça o que quiser comigo. E sei que há alguns que estão assistindo que nunca deu a sua vida a Jesus, e esta é provavelmente a oportunidade mais embaraçosa para eu dizer: venha Jesus, dê sua vida a Ele, seja perdoado, seja trazida para a família, saiba o que é andar como filho de Deus, e se dê para que Ele seja glorificado. Mas eu vou te pedir para você fazer isso agora. Faça uma simples oração comigo. Pai, eu venho a Ti como pecador. Ore em voz alta onde está. Venho a Ti como pecador, eu preciso de perdão. Por favor, me perdoe de todos os meus pecados. Eu me volto para Jesus e declaro: Jesus Cristo é o Filho de Deus, meu Senhor, meu Mestre. Me entrego completamente para a Sua glória. Amém. Todos digam: Deus, eu Te dou tudo que sou para descobrir tudo que Você é. Amém. Amém. Uau, que palavra incrível. Estou super agitado por dentro e tem tantas coisas que impactaram meu coração nessa manhã. Número 1, eu cresci em Weaverville, então o Bill tem sido meu pai espiritual em Cristo e uma grande parte do meu relacionamento com Deus agora, nessa geração, nessa próxima geração, é porque alguém deu a vida ao avivamento e buscou isso. Estamos com muita fome por mais. Estamos com muita fome por gerações. Estamos com tanta fome que a próxima geração leve isso também. Minha esposa sempre diz: o avivamento não é avivamento até que venha à minha casa. Minha irmã me enviou uma foto essa semana, está engraçado, falando sobre as borboletas. Eles têm feito projetos de ciências, fazendo escola em casa, como todos nós. Tinha um projeto sobre borboletas, e o casulo começou a abrir, e as borboletas estão ali na gaiola, e os meus olhos dos meus sobrinhos estavam brilhando. Assim que o pastor Bill disse isso, eu pensei na geração que vai mudar a próxima geração. E às vezes, olhando para as nossas gerações, fica tipo: eu desisto. Não, continue lutando pelos pródigos, continue lutando pelo que estão atrás de nós. Não pare, busque-os. Sim, e para aqueles que estão assistindo, se tem entes queridos e familiares que não conhecem Jesus ou que estão longe de Deus agora, declaramos vida em família, que os pródigos voltem para casa. Você ouvirá ainda essa semana que vai haver algum tipo de mover com os pródigos. E nós liberamos isso sobre a sua vida em nome de Jesus. Uma das outras coisas que queremos lembrá-lo é que temos nossas salas de Zoom abertas para oração, cura. Se precisa de cura em seu corpo, se precisar de algo para a sua família, junte-se a nós. Também para a salvação, se recebeu Jesus em seu coração, se entregou a sua vida a Jesus hoje, ou deseja fazê-lo agora, vá em frente e junte-se a eles, e haverá alguém ali que o guiará e orará com você. Amamos vocês. Tenha uma semana incrível. Deus te abençoe. Deus te abençoe.